Os acontecimentos que antecederam a sagrada paixão de Jesus Cristo constituem uma das partes mais densas e profundas dos evangelhos. Neles se manifesta simultaneamente a malícia humana e a providência divina que conduz a história para a realização da redenção. Os evangelistas narram esses fatos de maneira sóbria, mas os padres da Igreja e os grandes teólogos da tradição cristã meditaram longamente sobre cada um desses episódios, reconhecendo neles os sinais do mistério da salvação. O ponto decisivo desses acontecimentos aparece após o grande milagre da ressurreição de Lázaro, narrado no Evangelho de São João, capítulo 11. Esse milagre foi público e extraordinário. Muitos judeus que estavam em Betânia testemunharam o ocorrido e passaram a acreditar em Cristo. Entretanto, outros, dominados pela inveja e pelo temor de perder a própria autoridade, foram até Jerusalém para relatar o acontecimento às autoridades religiosas até então. Reunido o conselho dos sacerdotes e fariseus, iniciou-se a conspiração contra o Salvador. Nesse primeiro concílio, destacou-se a intervenção de Caifás, sumo sacerdote daquele ano, que declarou: convém que um só homem morra pelo povo para que não pereça toda a nação. O evangelista observa que essas palavras tinham um significado mais profundo do que o próprio Caifás compreendia. Santo Agostinho explica que Deus permitiu que até mesmo a língua de um inimigo proclamasse uma verdade salvífica. Caifás falava movido por cálculo político, mas a providência divina transformou suas palavras em uma verdadeira profecia. Santo Tomás de Aquino desenvolve essas interpretações, afirmando que alguém pode anunciar uma verdade sem possuir o dom profético propriamente dito. Deus pode conduzir as palavras de uma pessoa para que coincidam com o seu plano. Assim, Caifás pretendia preservar a ordem política da nação, mas acabou anunciando o mistério da redenção. Depois desse concílio, as autoridades passaram a procurar meios de executar sua decisão. Os padres da Igreja observam que esse episódio revela um fenômeno espiritual muito frequente. Muitas decisões humanas nascem das paixões e depois procuram justificativas na razão. São João Crisóstomo observa que o problema dos chefes religiosos não era falta de provas, mas precisamente o contrário. Os milagres de Cristo eram tão evidentes que decidiram eliminar aquele que os realizava. Percebendo que o momento da paixão ainda não havia chegado, Cristo retirou-se com os discípulos para a cidade de Efraim, situada próxima ao deserto. Segundo Santo Tomás de Aquino, esse retiro não indica temor, mas prudência divina. Cristo evitava a prisão prematura para que os acontecimentos se realizassem no tempo determinado pela própria providência.